Boa noite. Como todas terças-feiras, 19h30, estamos juntos nessa caminhada para conversar, matar a saudade e trazer para vocês um pouco de cada trabalhador daquele Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Então é uma maravilha, é um amor que nós temos muito grande, estamos de certa forma longe, mas dessa maneira estamos conversando junto e poder um abraçar o outro na maneira espiritual. Então, nada melhor que hoje temos a nossa querida Carla Malbilde, falando sobre muitas coisas que nós vamos perguntar, que já o público já fez algumas perguntas anterior e eu já passei para o papel para poder conversar com essa moça. E hoje estamos, de certa forma, felizes, porque estamos na Terra e, com a graça de Deus, com alegria, estamos vivos nessa caminhada e poder junto poder ficar cada vez mais próximo daqueles que muito amamos, daqueles que sempre pensamos e analisamos com carinho como uma irmandade que somos. E agora vamos fazer a prece de carinho, de amor, de saudade. Mas antes da prece, vamos combinar aqui que a Candinha também quer dar um abraço para essa grande pessoal que está chegando, que nos mantém felizes, unidos nessa grande família do CELI. Candinha. Boa noite a todos. Que bom estar aqui para conversar, para ouvir vocês, ouvir a Carlinha que hoje vai falar. Então, que tenhamos um bom trabalho. E assim, Maninho, estamos chegando o momento, a Carla já está se posicionando, está mandando o convite, e dessa maneira nós vamos conversar com essa moça maravilhosa que ela é. Mas antes vamos pensar diferente, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, relaxar os braços, relaxar a tensão do dia, a preocupação que sempre estão nos arrodeando de certa forma, expirando fundo, numa tranquilidade, numa paz, inspiramos, expiramos, trazendo as boas lembranças que temos na vida, olhando a família poder estar mais felizes, porque eles estão juntos nessa caminhada, nós estamos muito bem, que maravilha, que alegria poder estar pensando na casa de Deus, naquele local, que agora o mundo espiritual está nos visitando, nos dando força, junto nessa caminhada, nos amparando, nos apoiando, e a gente às vezes nem sabe, nem vê. Mas Deus quer seus filhos protegidos. Por isso, obrigado, Jesus, pelo dia, pela noite, pelas estrelas que brilham, pelo luar que caminhamos na beira do mar, enxergando a natureza da vida, e de dia poder ver teus pássaros, sentir o perfume das flores que tu plantou no chão e de graça me dá. Obrigado, Jesus, por isso. Obrigado ao mundo espiritual que me mantém. Obrigado a essa maravilha da vida, este jardim que nos colocou e aqui muito amamos. Então estamos felizes e agora só vamos esperar que a Carlinha nos faça o convite para nós aceitarmos. Pessoal, e aí hoje tem muitos assuntos muito bons, muitas perguntas já que eu já fiz por aqueles que já mandaram. Vocês também podem mandar perguntas que a Candinha está fazendo, que a Candinha vai fazer isso aí. Ela vai tomando nota e depois nós vamos traduzir, escrever, passar para vocês essas perguntas. Eu acho que já está. Olá, minha querida, como está essa moça? Um prazer enorme poder estar aqui conversando contigo, Paraguaçu. Nossa, que coisa boa. Que maravilha Que bom, a gente poder. com saudade, né, Carlinha? Muito Que bom. bom.
E a gente tem a tecnologia, né, Paraguaçu, que nos aproxima, assim, que é uma das coisas que a gente pode dizer que ela é bem-vinda, né, na nossa vida. Poder ter um Coisa pouquinho boa, né? desse calor. Coisa boa. A Candinha vai te dar uma boa noite. Ai, querida! Oi, Candinha! Bom, Tudo bom? minha Que saudade gente, de te que abraçar! bom te ver, que bom te ver. Aquele Igualmente, abraço. muito apertado, com muita saudade, mas logo a gente já vai estar junto de novo, se Deus quiser. Deus quiser, estaremos juntos novamente. Logo, logo. Logo, logo. Que assim seja. Candinha, estamos aqui e temos umas perguntas para te fazer. Tá? Se Aham, quer responder, se quiser, responde. Se não quiser, não responde. aham, vai Não ser um estamos te prazer a obrigando, gente não conversar. estamos te obrigando a nada. Só que estamos curiosos sobre vários assuntos e a gente tem uma certa curiosidade e queria ouvir como essa moça palestrante, moça do grupo, trabalhadora da casa. Então, eu digo assim, vamos saber dessa maravilhosa moça o que ela nos responde. E eu criamos umas perguntas para ti. Primeira pergunta eu vou te fazer. O que entendemos por dever espírita? Qual é o dever espírita que temos que entender? Se Nossa, isso dever espírita, né, Paraguaçu, eu acho que é ouvir o chamado, né? Eu acho que é escutar, assim, que naquele momento da nossa vida, aquilo que a gente combinou lá antes de encarnar, né? Aquilo ali se torna um momento de assumir. Eu acho que em vários momentos a gente vai deixando para lá, né? Vai esquecendo e vai protelando. E chega um momento que isso é impossível de dizer não. E aí a gente entra nessa caminhada e, antes de tudo, o dever espírita está conosco mesmo, né? Para que a gente possa entender tudo, né? E fazer as modificações necessárias, porque não adianta a gente só olhar para fora, né? A gente tem que conseguir, para a gente cumprir o nosso dever espírita, como espírita, né? A gente precisa, acima de tudo, estar pronta dentro da gente, né? Compreendendo tudo aquilo que a gente aprende, né? E a partir daí, eu acho que a vida vai aparecendo com os deveres que a gente tem e a gente vai agarrando, assim, a oportunidade, né? E vai, a partir daí, tentando espalhar isso pela nossa volta. Porque logo que a gente começa na caminhada espírita, a gente parece que quer que todo mundo compreenda a mesma coisa que a gente, né? E a gente se atropela às vezes, né? Na hora de passar aquela ideia, a gente às vezes atropela. E quando a gente tem a oportunidade de aprender silenciosamente dentro da gente, o que vai sair depois vai sair exatamente naquilo que a gente combinou antes de vir. E nesse mundo que a gente está vivendo aí, né? Nossa, o nosso dever espírita, ele tá assim pulando na frente da gente, né? Para que a gente consiga realmente cumprir ele, né? De uma forma como já foi tratado, né? Então, eu acho que o dever espírita, ele é em todo momento, em todo lugar, no momento em que eu assumo o espiritismo para mim, né? E que ele começa a fazer sentido. que bom, querido. Que podes falar da virtude? O que é Bah, virtude? nossa, a virtude é tudo aquilo que a gente acha que tem, né? E que nem sempre a gente tem tão presente, né? Mas a virtude é o começo de tudo, né, Paraguaçu? A virtude é o começo da nossa caminhada em direção à nossa evolução. É aquele sentimento de moral que a gente precisa desenvolver, né? E que muitas vezes a gente vai dando os nomes e vai
desenvolvendo a virtude sem se dar conta que ela está sendo desenvolvida, né? E quando a gente consegue engolir o orgulho, que é o pior de tudo, né? E o egoísmo, a gente começa a aflorar no campo da virtude. Mas daí em diante, né, Paraguaçu, tem uma caminhada, né? E há um tempão atrás, me questionando sobre assim, virtude, como que eu desenvolvo, como é que eu consigo? Aí eu tive uma dica assim de uma conhecida minha de muitos anos e ela um dia disse assim, Carla, olha só, todo fim do ano a gente faz promessa, né? A gente faz aqueles pedidos, no ano que vem vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então ela disse, escolhe uma virtude por ano. Uma virtude pequenininha, não te coloca dentro naquela necessidade que a gente tem uma cobrança às vezes, né? Que vai nos atrapalhar muito mais do que se a gente tentasse viver a vida mais serena, né? E desde lá eu penso nas virtudes assim, sabe? Então eu vou desenvolver a caridade, eu vou desenvolver o amor pelo próximo, eu vou desenvolver cada ano, cada momento, eu vou desenvolver uma virtude, ter como meta aquilo. E a partir daí ficou mais fácil. E se a gente consegue, assim, também pensar assim com a gente também consegue não julgar tanto o outro, né? Que a gente está num mundo aí onde a palavra virtude se perdeu um pouco, né? Ah, E muito bom, gostei dessa missão. Por que tu pode dizer da paciência? bah, a Sim, paciência. A paciência, como a gente está fazendo, o Geraldo está iniciando um projeto maravilhoso sobre Emmanuel, né? O Emmanuel ele nos traz alguns dizeres sobre a paciência e uma delas é conter a impaciência primeiro, né? E quando ele faz essa analogia, assim, essa combinação, colocando para conter a impaciência, fica claro para a gente o quanto é preciso a gente ter a paciência no sentido de não só com o outro, mas com a gente mesmo. E a paciência em pequenininhas coisas, né? Ter a paciência de ter paciência, né? Às vezes a gente cobra e a gente quer tudo para ontem e o mundo hoje cobra isso da gente, né, Paraguaçu? Ele parece que ele nos atropela num sentido de que vai nos deixando de lado se a gente não consegue responder a tudo. E entrando nessa questão da paciência, vem a pandemia por aí, né? E o quanto ela nos ensinou a travar, né? E a parar e a esperar, né? E, e esse entendimento de paciência, ele precisa vir acompanhado de muito amor. E precisa vir acompanhado de muita serenidade e buscando o equilíbrio, por causa que não tem o que fazer às vezes, né? Só a paciência vai conseguir nos controlar, né? Nos conter. isso é importante. Você falou algo importante. Nessa hora, nós temos que ter muita paciência, começar a adquirir, começar, né, ter a sensibilidade de aguardar, esperar. Mas Exato. nós temos segredo da defesa dessa epidemia. Depois, no final, vou falar para ti, vou te contar como conseguimos fazer isso. Uhum. Querida, vou te perguntar agora o que é o egoísmo? O que quer Bah, dizer, pode dizer do egoísmo? nossa, o egoísmo é a chaga da humanidade, como já nos diz Emmanuel também, né? O egoísmo é tudo aquilo que a gente precisa controlar dentro da gente, das diversas maneiras, porque o egoísmo ele tem muitas facetas, né? Ele se aparece de muitas maneiras. E dificilmente a gente atribui ao egoísmo muitos atos que a gente faz, inconsciente mesmo.
O egoísmo, o ciúme é um egoísmo, a possessão é um egoísmo, a fúria é um egoísmo, é aquele olhar sempre para si primeiro, de uma forma muito poderosa, né? E o egoísmo ele acaba nos cegando. Diversas oportunidades que ao longo da vida aparecem, o egoísmo simplesmente ele fecha várias portas, né? E uma das coisas que a gente mais se pergunta e adora dizer eu não sou egoísta. Não, a minha vida tudo de todo mundo, eu não me importo. Mas e quando chega na hora mesmo da gente abrir mão de verdade, né? Daquilo que a gente mais quer, e às vezes a gente inventa um monte de subterfúgios. Então, ontem eu estava escutando um padre católico falar, e bem interessante a fala dele, porque ele, na verdade, ajuda, é um padre paulista, e ele ajuda diversos moradores de rua, né? E, houve uma fala bem polêmica da esposa do governador de São Paulo, colocando que para que ajudar os que estão na rua, quem está na rua porque quer e tal, né? E ele disse uma coisa muito bonita no sentido de que cai bem dentro do egoísmo. Ele disse assim: aquele que bate a porta e pede um prato de comida que tu tem dentro da tua casa para ti, que não vai te fazer falta, é o início de combater o egoísmo, que é quando a gente dá aquilo que a gente também tem, né? E também faz com que aquela pessoa consiga te ver como um ser humano, né? E tu dá um prato de comida, mesmo se tu não contasse, quantas vezes a gente faz a janta, faz o almoço, ou faz o almoço e pensa, vai sobrar um pouquinho pra janta, coisa boa. E aí bate alguém na porta, né? E a gente abre a geladeira e alcança aquele pote de comida, e aquilo ali a gente não se dá conta que é uma maneira de vencer o nosso próprio egoísmo. De verdade, aquilo é uma forma de entender o quanto começa por ali essa atitude simples, esse ato tranquilo, ele precisa ser feito de uma forma, porque é daí em diante que a gente começa a se dar conta de tudo que a gente tem, de tudo que a gente pode dar e que não vai fazer falta de jeito nenhum. E a gente escuta de uma pessoa, às vezes, palavras no sentido, não ajuda, deixa que o Estado cuida, não vai dar dinheiro porque ele vai comprar bebida, ou ele vai usar para drogas. Mas esse padre estava justamente dizendo isso, que egoístamente a gente pensa naquele ser de uma forma que ele atrapalha a vida da gente. E quando, na verdade, ele é um irmão que está numa prova muito difícil, né? Muito, muito cruel, muito complicada, né? Tu E a gente. falou a palavra certa. Falaste a palavra certa. Se todos nós entendemos que somos irmãos do outro, existe uma irmandade única, eu sempre às vezes faço pergunta. Quando bate o teu irmão na tua porta e pede alguma coisa, tu dá, claro, abre a porta e tu, é o teu irmão batendo. Maior Exato. dificuldade. Então, nós devia ter esse pensamento, concretizar essa ideia, agir como tal. O dia que nós pensamos assim, não existe bandeira, existe fraternidade, existe amor. Que a gente Exatamente. pensa, né? Muito bonito o que tu falou, Guria. Gostei muito. Essa irmandade, esse caminho. Muito bom. Tem que Essa ter. máxima, essa máxima que sempre falo dentro do centro espírita, fora da caridade não há salvação. O que significa? Caridade, eu acho que isso significa
toda a base da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. E mais ainda, né, Paraguaçu, definir caridade, né? O que é caridade? O que eu posso pensar como caridade? E eu acho que a caridade, ela é tudo. Ela é tudo, tudo, tudo. Ela é até o fato de tu perguntar o nome de alguém. É uma forma de exercer a caridade. E a gente faz muita confusão nesse sentido, né? Porque a gente acha que caridade é só dar dinheiro, né? É só material. Então, se eu não tenho nada, eu não vou dar nada, então eu posso cruzar meus braços, né? Porque eu não tenho dinheiro para dar, então eu não preciso fazer nada, né? E às vezes a maior caridade é aquilo que tu tem dentro do coração, né? É aquilo que tu vai dar com o teu próprio, a tua própria, tuas próprias mãos, né? E isso é muito complicado e a pandemia até trouxe um pouco isso, mas eu espero que isso continue, né? Porque até o fato da gente estender a mão para um irmão, ou até o fato de ouvir a palavra dele já é a caridade, né? E eu acho que o sentido que o Espiritismo dá fora da caridade, que Jesus nos trouxe, fora da caridade não há salvação, é exatamente esse entendimento dentro da gente. Porque no momento em que a gente também coloca a palavra salvação no sentido de não, eu vou fazer para ganhar, eu vou ajudar, porque lá na frente eu vou receber algo em troca, isso tem que ficar muito claro que não é assim. Não é isso que Jesus quis nos dizer. Não é por aí. Porque também temos que ter caridade conosco mesmo, né? E também temos que entender que a gente não barganha com Jesus, né? A gente faz para a gente poder conviver melhor, a gente faz porque a gente precisa aprender esses sentimentos dentro da gente, né? E às vezes eu fico pensando assim, ter amor, mas o que é ter amor? O que é esse sentimento? De que forma ele acontece? Como que isso é dentro de mim? E quando a gente começa a pensar por isso, a gente começa a se dar conta, assim, que os benfeitores que estão à nossa volta e os benfeitores que nos trazem essa quantidade de aprendizado que eles vão nos trazendo, esse amor, ele é um amor tão grande e tão mágico, que eu acho que ele consegue, dentro da gente, fazer muitas transformações. E esse amor, esse sentimento é o que eu acho que significa fora da caridade não há salvação. É conseguir transmitir isso para as pessoas que estão à nossa volta. Então, quando a gente vai ali fazer a palestra, ou até no atendimento fraterno ali, no aconselhamento ali, conseguir chegar nesse irmão, no coração dele, com o meu coração, eu acho que isso é o maior sentimento de caridade, fora da caridade. Essa é a caridade que a gente tem que aprender a fazer. Então, o que tu acha fazer o bem sem ostentação? Exatamente. Não saiba a mão, né? Exato. Aquela história da mão, né? Do olho. Não saiba a mão esquerda, a mão direita, exatamente. A mão direita de eu, né? Até faz me lembrar um fato que eu li de Jesus Cristo do tempo com os apóstolos. E olhando na frente. Então, tinha algum trabalho deles lá dentro, e entravam os ricos, aqueles fidalgos, e jogavam peças de ouro para os pobres que gritavam, se jogavam no chão para pegar. E eles entravam parceiro. Aí entrou uma senhora humilde, e mexeu na carteira, mexeu, olhou, pensou, tirou umas moedinhas da época e deu para ele. Aí os apóstolos perguntaram, Jesus, quem é que fez maior bondade, maior ajuda dentro do templo? Ele foi aquela senhora. Como aquela senhora?
O senhor deu umas pequenas moedinhas, vamos jogar ouro no chão, peças de ouro. Diz assim, aqueles que deram ouro, não faz falta nenhum para eles, porque eles têm muito. Agora, aquelas moedinhas, ela está dividindo o pão que ela ia comprar com eles. Exato. Então, isso aí, digamos, enriquece aquele teu pensamento que tu diz. Às vezes está dentro de nós, a alma da gente, né? Diz assim, se eu não posso te dar nada, quero te dar um abraço. Quero te Exato. ajudar de certa forma. Exato. Né? Não é só dinheiro, não é bens materiais, mas é o sentimento de irmandade, reconhecer no outro um amigo, um irmão, um companheiro da terra. Isso é muito bom. Exatamente. E esse aí, que claro, sem ostentação. Essa pergunta. É fundamental, é sem também se preocupar, né, com o que o outro vai dizer, o que o outro vai ver que eu estou fazendo, como é que sem ter esses melindres, né? Eu acho que esse é o verdadeiro amor que a gente precisa perseguir na vida da gente, né? E como é difícil, como às vezes a gente resbala. Esses dias eu fiz um bolo de tarde e eu disse, eu vou fazer um bolo e eu vou deixar separado um pedaço, porque vai bater alguém aqui. Não bateu ninguém para ganhar um pedaço de bolo. Eu tinha feito o bolo, tinha pensado, né? Vou fazer o bolo, vai bater alguém. Passou a semana. Aí saí para trabalhar e levei um pedaço de bolo para tomar de lanche, né? Parei na primeira sinaleira, me para um irmão pedindo uma ajuda para comer, né? Pensei, eu disse, tá aí o bolo, né? Peguei um pedaço de bolo, entreguei e saí. Depois fiquei pensando assim, era o meu lanche, né? Mas sabe lá qual é o lanche que ele ia ter, né? Então abre mão e dá. Eu tinha condição de ir ali na padaria do lado do trabalho pegar um pedaço de pão para comer, né? Eu acho que esse sentimento de desprendimento é que a gente precisa ter no automático, né, Paraguaçu? A gente ainda não tem no automático, né? Porque a gente ainda fica agarrada. Eu fiquei pensando 3 vezes se eu ia dar o meu pedaço de bolo. Fiquei pensando, poxa vida, né? Fiz o bolo, tá, mas tudo bem. Aí a gente pensa assim, aí sair dali pensando, esse é o aprendizado, a gente tem que fazer no automático as coisas. A gente tem que aprender a se doar de uma maneira sem pensar nesse apego às coisas que a gente tem, né? Eu E a acho que é gente muito bom. É uma evolução, um treinamento. é A um gente tem, treinamento. quando a gente começa a doar, se liberar dessas possessões, achando Exatamente. que tudo vou levar junto, quando a gente começa a se ver, a gente vai ver que se sente muito mais feliz, porque Com ele certeza. está na Terra ajudando um pouco daquilo que ele pode ir liberando, o que ele Exato. pode dar. Eu acho que não tem preço, sabe? Eu acho que não tem preço. É verdade. Ajudar alguém, eu acho que estamos nós aprendendo a oportunidade que ele está nos dando de nós aprender a doar, a dar. Exatamente. Exatamente, eu acho que e eu acho que a palavra treinamento, ela foi muito bem colocada para Guacibá, porque é bem isso mesmo, porque a gente pensa assim, bom, agora eu passei por isso, né, e aí a gente sai se achando, né, eu hoje já fiz alguma coisa de boa, né, aí lá na outra esquina tu roda de novo, mas Ah, tudo bem, né, vamos ir. A gente tá nessa aí, né. E aí, quando às vezes eu me pergunto assim, por que eu encarnei no Brasil, né? Por que eu tô aqui? E aí a gente também vê isso como uma oportunidade, né, para você, porque olha, esse nosso país aí tem dificuldade no caminho, né? Tem chão para a gente aprender a ser caridoso, tem chão para a gente aprender a ter boa vontade, tem chão para a gente aprender a ser honesto, né? Então, eu acho que é uma oportunidade fantástica. eu também concordo contigo. Eu conheci muitos já países por aí viajando. Agora, Uhum. esteja onde eu estiver, meu coração está no É, Brasil. Não adianta. Tu está onde o lugar mais lindo da Terra, tu está é, pensando na tua terra, né?
Brasil. É É isso que verdade. vale no coração. Aí tu vê como tu ama esse Brasil, É como verdade. tu carrega dentro de ti esse sentimento, né? É, De dizer sou exato. brasileiro, é o meu É, Brasil, tudo é Brasil, é o exato. melhor mundo, é o Brasil. É E verdade. realmente é verdade, concordo e afirmo. É Como verdade. diz aquele senhor, não adianta me dar colchões e travesseiros novos que eu não vou gostar. Eu quero aquele meu, que tem o meu cheirinho e o buraquinho do colchão que já eu estou acomodado no meio. São Exatamente. acomodações, sentimentos que nos apegamos nas coisas, às vezes, mais simples da Terra. Né? É Então, verdade. para te... É verdade. Querida, vou te fazer uma pergunta e tu pensa enquanto eu vou fazer agora a hora do que Tá eu sempre pré. dá uma paradinha, a propaganda do série, a explicação do série, certo? Sim. Então vamos Aham. fazer isso. Eu te pergunto, o que significa o livre-arbítrio? Pensa Hum, nisso. E hum. agora, meus irmãos, meus amigos, companheiros, essa live todas as terças-feiras, 19h30, com nossos companheiros do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis, que continua nessa luta para não terminar, fechado está temporariamente por causa da quarentena, mas não fechar total. Então, sempre estamos agradecendo àqueles que estão cooperando, pagando suas mensalidades, e por isso nós temos sextas-feiras, toda sexta-feira, uma equipe lá de brechó, o pessoal da secretaria também está junto lá abrindo para pagar alguma mensalidade ou comprar algum floral. Então, estamos, de certa forma, na continuidade. E quem quiser ajudar o SERI, através do site, tem a vaquinha, que estamos também pedindo, quem puder ajudar, o valor que quiser, porque as nossas custas continuam andando, não parou. Devia parar tudo, mas não parou. Continua andando. Então, chama-se série.com.br, entra no site e ali está a vaquinha mostrando, explicando como poder ajudar. Agradecemos sempre, porque sempre estão nos ajudando, de certa forma. Claro, sempre estão controlando qualquer coisa que entrar para poder ajudar. E a doação de roupas continuamos aceitando, de alimentos, porque continuamos trabalhando, dando, digamos, cestas básicas, roupas para aqueles, principalmente agora, nessa época muito fria, e é horrível sem uma roupa, sem um casaco, para poder enfrentar. E, geralmente, se nós olharmos nosso guarda-roupa, tenho certeza que tem mais de um casaco. Então, nada melhor que ver no outro a beleza daquilo que tu escolheu para ti, enxergar como tu tem bom gosto. No outro, dizer, estou feliz por ter encontrado no outro como ele ficou bonito. Olha só que maravilha. Então, vamos fazer isso, vamos nos sentir orgulhosos de estarmos na Terra, sermos filhos de Deus e, de certa forma, protegidos, depois vou falar isso, como não pegar essa doença é fácil e simples, vocês vão ver. E volto para essa moça Carla Mabilde, maravilhosa, explicando para nós com sabedoria, com conhecimento e tranquilidade. Fiz uma pergunta: o que é que significa o livre-arbítrio? Bah, E todo livre, mundo fala muito nisso. ah, livre-arbítrio, né? Poder de escolha, né, Paraguaçu? Poder de escolha e poder, assim, de fazer o que quiser, né? Sem ser julgado pelo nosso Criador maravilhoso, né? O poder que a gente tem de agir do jeito que a nossa cabeça pensa, né? Só que, né, quando a gente se dá conta, né, Paraguaçu, e quando a gente começa a desenvolver lá as virtudes, né, e a entender um pouquinho da nossa caminhada, a gente começa a perceber que tudo que a gente planta, a gente colhe, né? E a semeadura é livre, mas a colheita ela é obrigatória, né? E eu penso que então o nosso livre-arbítrio ele tem que ser com muita responsabilidade, né? E com muita disciplina. E aí eu volto lá para o Emmanuel de novo, né?
que eu acho que nos dá uma condição perfeita de entender isso que significa o livre-arbítrio, né? E nos dá um manual de instrução para lidar com o nosso livre-arbítrio, né? Muitas vezes eu já me perguntei assim, por que Deus nos dá o livre-arbítrio, né? Por que isso? E quando a gente começa a pensar assim, e quando a gente traz para às vezes a nossa tarefa de pai e mãe, né, Paraguaçu, que a gente é, né, na nossa vida aí, a maternidade e a paternidade aparecem, né? Aí a gente pensa assim, como Deus é maravilhoso que nos permite aprender com os nossos erros, né? E eu acho que o livre-arbítrio ele é isso, é um método de é um método de educação, é uma maneira de ensinar perfeita. Porque quando a gente olha os nossos filhos, a gente às vezes se dá conta do quanto é preciso errar em muitos momentos para a gente aprender mais adiante, né? O quanto isso é a forma mais didática encontrada, porque se nós e mesmo assim, eu às vezes me pergunto como é que a gente consegue se revoltar contra o nosso Criador, quando ele na verdade nos dá toda a liberdade para escolher e para entender e aprender. E o mais maravilhoso de tudo é que a gente depois volta e agradece tudo isso para ele de uma forma exatamente como ele nos criou, nós conseguimos nos transformar naquilo que ele mais almejou para nós, né? Então eu vejo como uma liberdade, um poder de educação, de ensinamento máximo, o livre-arbítrio. Eu acho que não poderia ser de outra forma. Porque aí, senão não teria também razão de estar em prova, né? Exato, Evoluindo no resgate, se não hum, fosse o livre-arbítrio. Aí exato. tu seria uma marionete, né? Seria vazio, né? Seria sem condição de aprendizado, nós seríamos muito egoístas, né? Além do que nós já somos, né, Paraguaçu? Eu acho que a questão do. Quando a gente começa a refletir sobre o retorno, a lei do retorno, a gente começa a se dar conta da magnitude do livre-arbítrio, né? E de quanto ele consegue nos endireitar no caminho certo da melhor maneira, né? É E, e, interessante. e também encontrando, né, as respostas, e isso o Espiritismo para nós, ele nos traz com muita clareza, né? Ter a condição, assim, de compreender aquilo que a gente está passando, de se compreender e de se colocar como autor de determinadas ações que nós fizemos e que são a reação daquilo que nós já em outra oportunidade fizemos, nos faz parar, né? E nos faz refletir, e nos faz mudar, né? Então, acho que sem o livre-arbítrio não Não ia ter teria, como. teria razão, a razão Exatamente, da nossa existência. Agora exatamente. tem uma outra pergunta. O que representa a energia da prece? O que ela, Nossa, na verdade, representa? a prece é a conexão, né, Paraguaçu? A prece é a combinação, assim, de tudo isso que a gente vai passando. É como ligasse, assim, uma tomada, né? Ela é a resposta, ela é a pergunta, ela é o bálsamo, ela é a solução, né? Eu acho que e a gente demora muito para usar a prece, né? Para saber usar a prece. Eu acho que a gente demora muito tempo nessa nessa angústia e nessa ânsia de conseguir entender como é que a prece é o bálsamo renovador que a gente tem, né? Porque a gente tem o hábito sempre de pedir, 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 pedir. E a gente até diz, não, mas eu agradeço. Sim,
Mas se tu for pensar a quantidade de vezes que tu pede e a quantidade de vezes que tu agradece e a quantidade de vezes que tu também entende que aquilo que te aconteceu veio em poder da prece, a gente acaba perdendo muito tempo e acaba não aproveitando o benefício da prece, né? Mas, seja do jeito que for, né? Eu acho que a prece, ela é a conexão. Ela é o começo e o fim de tudo, assim. Para mim, eu acho que às vezes a gente tem aquela situação assim que a gente não sabe o que fazer, né? Se a gente recorre à prece, parece que alguma coisa liga direto. E a resposta, ela vem imediata. Só que a gente tem que estar também pronto para conseguir aceitar aquilo, né? Mas a eficácia da prece, para mim, não tem dúvida nenhuma. Nenhuma. A gente pode ver o trabalho que o próprio Célio está fazendo todas as quartas-feiras, né, Paraguaçu? Aquele Exato. momento, Às 21 horas. Uma corrente fraternal universal já, porque tanta gente tanta de gente. amor pedido para todos os doentes, para nós ter força, ter paciência e, Uhum. através da prece, nos proteger. É como se a gente ligasse um ganchinho ali, né, Paraguaçu, assim. Liga um É ganchinho impressionante. naquele fio. Eu, é impressionante a sensação que eu sinto quando eu sento 9 horas para começar a corrente, a prece, o evangelho, eu fico impressionado. Chego a extasiar tanta energia que chega me mostrando. Pois sabe que esses tempos atrás, agora com essas epidemias, eu falei para o mundo espiritual. Primeiro falei várias coisas, falaram também outras, mas uma delas eu perguntei: como que nós poderíamos nos defender da doença? De alguma maneira, já que ninguém se acha o que eu tomo, o que eu não tomo, né? De qual é o meio do povo, alguém se defender? Eles olharam para mim e disseram simplesmente uma coisa: faça a prece. Eu Não disse, acredito. como assim? Se eu rezar, estou livre. Não, a energia que tu condensa em ti, de amor, de paz, é um escudo, te defende. E eu fiquei É, pensando sobre isso. Fiquei analisando, faço a minha prece normal, tá? E vi uma coisa, uma resposta que, de certa forma, vou te passar. A uhum. título de curiosidade, não estou jurando de pé junto. Mas hoje somos mais de 1.000 trabalhadores do centro espírita. Nenhum pegou essa doença, nenhum pegou Oh, esse vírus. Eu sabia, é senão nós seríamos verdade. os primeiros a saber, porque eu pedi socorro, né? Esse Sim, dia sim, pedi com socorro, certeza. até fiquei meio de, será que pegaram? Mas era uma senhora que era parente de um amigo dele lá, que Sim, não tinha nada ah, a ver com o conheci. centro. Aí eu Uhum. disse, pô, sabe, acredito e realmente a prece É é o verdade. caminho de nos defendermos pela energia que condensa a Exato. espiritualidade de Deus para os seus seguidores. Eu disse, Acredito mas que muito nisso. maravilha. Aí eu fiquei impressionado com a resposta. É E muito, muito importante. O senhor achou é muito muito importante. verdadeiro isso, Paraguaçu, porque basta a gente elevar o pensamento, se nós criarmos o hábito da prece de uma forma aceitando, agradecendo e aceitando as nossas questões, é imediata a conexão. É uma coisa que a gente não pode levar para o sobrenatural, mas é uma conexão que, nossa, é uma energia que extravasa, aquilo vem, aquilo te acalma, aquilo te tranquiliza, tu levanta da mesa com outro pensamento, com outra energia, com, pelo menos se tu não tem a resposta na solução, tu tem a tranquilidade, a serenidade, né? Legal. Que mensagem que tu diria para as famílias nesse isolamento social? Quer Pois deixar é, um eu fiquei recado? pensando nisso, assim, e eu acho que a gente precisa ter na cabeça da gente que para as famílias
dentro das famílias a gente tem que trabalhar com o exemplo. Porque eu acho que não é a primeira vez e não vai ser a última que a humanidade passa por tudo isso, né? E eu acho que lá, logo quando começaram a surgir algumas mensagens relativas que bom que não era uma guerra, né? Que as coisas estavam vindo em forma de doença, que não era uma guerra, que não haveriam assim os bombardeios e aquelas destruições. A pandemia, ela destrói muitas famílias e causa muita dor nas doenças, mas na verdade ela nos dá a oportunidade de viver dentro de casa diversas situações, né? E que às vezes a gente ainda vê as crianças pequenininhas, né? Os meus já são grandes, mas a gente vê as crianças pequenininhas tendo uma oportunidade de enxergar o pai e a mãe como eles são, né? E eu acho que a gente, como pai e mãe, tem o dever nesse sentido de ser gente, claro, e ter os sentimentos, óbvio que a gente tem de medo, de pavor, de desespero, mas a gente também tem a oportunidade de exemplificar tanta coisa para os nossos filhos, né? E tem a oportunidade de conviver com eles de uma maneira tão, tão mais intensa, que isso com certeza vai trazer um reflexo muito positivo daqui a alguns anos mais, assim. E o mundo ele estava tão enrolado e tão envolvido em só matéria, 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 e era aquela quantidade de tecnologia e cada um para um lado. E hoje a gente tem a oportunidade de, até a gente tem visto aí, tem pai, tem mãe que está jogando aqueles jogos de pequeno que a gente jogava lá atrás, os dama, ludo. A gente vê também pai e mãe jogando stop. Que legal isso, né? O quanto isso está sendo bom para resgatar. Então, eu acho que uma das coisas mais maravilhosas que a gente vai ter a oportunidade de passar para os nossos filhos é o exemplo, né? E até o exemplo de como se reequilibrar, né? De como entender de uma maneira diferente, de como tem que ter paciência, como tem que ter tranquilidade, serenidade, equilíbrio, numa situação tão complicada e que eu acho que vai ter um reflexo tão grande assim em toda a nossa existência, em toda a nossa sociedade, né? E eu acho que isso é importante a gente tentar conscientizar, trazer para o consciente isso, né? O quanto tem muito pai, muita mãe abrindo mão e às vezes se culpando porque está abrindo mão, quando na verdade não. Eu acho que é isso mesmo que é para a gente fazer. É aprender a desapegar um pouco, né? Um pouco do dinheiro, um pouco da matéria, um pouco é conseguir entender que a nossa vida não é isso, né? Nossa vida tem mais coisa para a gente aprender aqui. Eu sempre digo que os pais são os heróis desconhecidos. É verdade. Às vezes o meu fala, às vezes o meu filho mais velho fala comigo muito. A cara dele quer falar algumas coisas, eu digo assim, estou me dizendo que eu observo muito ele, eu exagero em cuidados. Ele diz isso. Eu digo assim, é porque tu nunca teve filho. Tu é filho, não é pai. O dia que tu for pai, tu vai ver, pensa diferente. Agora tu é filho, pai é chato, fica me cuidando. Blá, blá, blá. Eu digo, não é isso. O pai sempre, vou morrer sendo teu pai. Vai dar com 100 anos ou mais, vou estar te cuidando. Eu digo, É essa verdade. vida, você é o teu obsessor de observação dessa É vida. verdade, é Ele fala verdade. que o dia que for pai, tu vai ver que eu estou certo. Ele, É é, verdade. não, pai, tá, pode continuar. É uma criança. E É se tu verdade. retornasse no tempo? Vou te fazer uma pergunta. Se Hum. tu retornasse no tempo, mudaria alguma coisa no mundo, expressivo, ou tu acha que continuaria assim, tá bem? Eu acho que eu não mudaria nada para Paraguaçu. Eu acho que o mundo, a gente tem que aprender a aceitar o mundo como ele vem para a gente. Eu acho que isso é um aprendizado que a gente tem que fazer, porque eu tenho muita fé que tudo está no lugar que tem que estar. Porque tudo é uma forma da gente aprender. E se nos é dada a oportunidade de passar por uma dificuldade ou de conviver nesse mundo louco do jeito que está,
é até para a gente ter a fé raciocinada e fortalecida de que o caminho ele está sempre sendo guiado por uma mão maior que está acima da gente, que só quer nosso bem. Então, eu acho que eu não mudaria nada. Assim. Que bacana. Tem uns minutos agora para te despedir, vamos chegando no final. Gostaria que durasse mais, mas está no Ah, tempo marcado. Mas fica mas, outra oportunidade. Eu te agradeço essa maravilha que tu nos explanou, falou com a qualidade, como sempre, com um grande imagina. palestrante que foi. Nota 10 para a senhorita, e eu estou Ah, muito feliz com essa minha irmã. Agora, vou te despedir, tem muita gente já entrando, te ouviram, vão te ouvir muito mais obrigada. ainda, vai ficar gravado, então isso é importante. Eu só preciso agradecer, Paraguaçu, agradecer assim essa casa maravilhosa que me acolheu, a tua pessoa, que é uma pessoa maravilhosa, o carinho e tudo aquilo que a forma como eu cheguei e a forma como eu hoje tô, eu acho que é assim uma caminhada maravilhosa que o Célio me proporcionou. E que agora eu possa, né, retribuir isso de uma forma porque é uma via de duas mãos, né, Paraguaçu? Eu acho que a Casa Espírita ela nos oferece a oportunidade de se melhorar, a oportunidade de aprender. E eu acho que a gente tem que estender a mão e ir no movimento espírita, levando à frente tudo isso. De mãos dadas, a gente combinou isso, provavelmente, em algum momento, né? Lá em cima. E essa egrégora que o Célio nos permite, nos proporciona, nos acolhe. É aquilo que eu sempre digo, ali é uma casa de amigo. Como tu chegar, tu chegou, tu vai ser acolhido, tu vai contribuir, tu vai ganhar, tu vai receber e tu vai doar. E eu acho que isso é o que a gente mais precisa, né? Então eu sou eternamente grata. E fico muito feliz de poder ter podido participar. Que bom, que ótimo. Graças a Deus, nós temos essas pessoas maravilhosas junto a nós. Que Deus nos serve para nós viver muito mais tempo, apreciando e admirando a qualidade que vocês nos servem. Agora a Candinha vai se despedir. Tá bom. Carlinha, muitos elogios para ti. Ah, Parabéns. muito obrigada. Todos gostaram muito das tuas respostas, da tua maneira como tu respondeu, bem claro, bem esclarecida. Bom. Então, tem muita gente com saudades de ti, a Maria, tá? É verdade, a gente morre de saudade também, né? A Márcia adorou a live. Então, muitos elogios, merecidamente. Parabéns. Que bom Foi que a muito gente bom. pode. Foi Bom muito ver bom você. te Bom ver ver da você. mesma forma. Um beijo. Tudo de Beijo muito grande, um abraço apertado. Muito obrigada. Beijo. Então, agora chegou o momento final, nos despedimos e prometemos, na próxima terça-feira, se tudo correr bem, estaremos com o nosso Marcelo Só. É o rapaz que Marcelinho. também é o Marcelo. Então, vamos dissecar esse rapaz. Querido, agradecemos a Deus a oportunidade que temos na Terra de poder ouvir, falar e conversar sobre ti, Jesus. E nessa caminhada nos dá sempre a condição de poder olhar a família e olhar o mundo, olhar a vida, olhar para trás e ver como tentamos melhorar dia a dia e que possamos, na nossa caminhada, alcançar o objetivo desse resgate de amor e trazer todos junto a nós e poder abrir aquele centro espírita que vamos abrir e tenho certeza que vamos sorrir um para o outro, felizes por ter passado essa pandemia, de certa forma, com fé, com amor, com prece, ajudando aqueles que mais precisam, nas condições que temos e alcançando a ajuda do mundo universal, sem bandeira e sem cor, e sim o nosso grande amor universal de paz, de luz, de Deus, de energia, de sentimento, de união. Por isso, Jesus, agradecemos então agora. Podemos, a família, respirar de fundo,
fechando os olhos no descanso e no prazer da vida, encontrar a alegria que Deus está dando de estarmos juntos nessa noite, ouvir a Samanta, ouvir explicando, falando com amor e com carinho, e que nós nos deixaram 1 hora juntos, matando a saudade daquilo que tanto amamos. Deus, obrigado, Jesus. Uma boa noite. Agradecemos. Muita paz.